Queridos, iniciamos mais um podcast Fé Ilimitada, porque a fé, ela move montanhas, não é isso? Amém. E é a fé que nos faz estar aqui, porque a fé nos leva em lugares que nunca imaginamos chegar, não é isso? E nesta noite, neste momento, seja de manhã, de tarde, de noite, a hora que você esteja nos acompanhando, está conosco uma pessoa muito especial, uma pessoa querida do nosso coração, do Brasil e do mundo, não é? O mundo conhece, porque a fé tem levado esta pessoa a lugares que ela não imagina. Porque Deus faz assim, leva para lá, traz para cá, conta experiência lá, Deus é fiel. E hoje estamos com ela, doutora Graça Machado. Mas não é só doutora, é missionária. Deus tem levado esta mulher para fazer missões de um lado para o outro. E hoje você vai conhecer mais um pouquinho. E junto conosco está hoje aqui nosso, como sempre, querido Felipe Diniz. Amém. Amém, querido? Amém. Tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez. E para aumentar a nossa alegria, o queridão Enio Márcio, nosso amigo do coração. Né? Amém. Pode ser. Que alegria, viu? Hoje eu estou encantado pelo privilégio de estar aqui junto com a doutora Graça. Amém. Olha aí. Essa é forte, viu? É forte. Que bom, doutora, estar Amém. aqui com a senhora, né, com a Obrigada. nossa querida missionária. Amém. E a gente já quer deixar a senhora aí dar a paz do Senhor para os santos que através das redes sociais irão nos acompanhar, mandar um abração e dizer como a senhora está se sentindo aqui. A senhora falou que é promessa, né, estar aqui. Verdade. A paz do Senhor para os irmãos que nos assistem. E eu estou muito feliz, eu quero falar da minha alegria e da alegria que eu sinto, porque eu desejava esse momento. Eu dizia, Jesus, eu queria tanto fazer um podcast. Oh, que alegria. E eu brincava com as irmãs, vamos fazer um podcast no quarto, na sala, na igreja. Aí eu começava a entrevistar e Jesus realizou esse sonho. Porque a Bíblia diz que deleita no Senhor, Ele satisfaz o desejo do seu coração. E Jesus está hoje realizando, e eu estou muito feliz com os irmãos amados, que eu estou aqui conhecendo, e é assim que Jesus faz. Um sonho, né, doutora? É um sonho, é um sonho. Deus realiza sonhos. Deus realiza coisa sonho. grande, né, Felipe? Bênção. Não importa o tempo. Bênção de Deus. Doutora Graça, paz do Senhor. Paz do Senhor. Em primeiro lugar também. Muito feliz aqui pela senhora ter aceitado nosso convite. Amém. De estar aqui para conhecermos mais um pouco da doutora Graça, Amém. cirurgiã, missionária. E nós vimos no seu Instagram, lá a frase da sua bio, né, do seu Instagram, que diz cirurgiã dentista por graduação e paixão. É verdade. Missionária por vocação e eleição de Deus. É verdade. E eu queria que a senhora discorresse um pouco aí sobre essa frase, por que a senhora escolheu colocar isso aí na bio do seu Instagram. Que maravilha. Eu sou cirurgiã dentista formado na melhor universidade do mundo, que é o UFPB. Tá, meu Deus. Então, eu sou cirurgiã dentista por graduação e paixão. Já sou formada há mais de 40 anos. Eu faço igual a Caleb. Eu trabalho hoje como se fosse o meu primeiro dia de trabalho. Trabalho com amor, eu amo minha profissão. Né? Atualmente, eu só faço implante. Fiz várias especializações. Mas atualmente eu sou implantodontista e já há mais de 40 anos. E faço isso com muito vigor e muita alegria. E sou missionária por eleição, né, de Deus. Porque em João 15,16, Jesus disse assim, não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Meu Deus. Ele escolheu e disse para você ir, vá, né, e dê frutos e o seu fruto permaneça, para que tudo que você pedir ao Pai, no meu nome eu concedo. Então Jesus nos elegeu para isso, né? E Jesus, eu sempre digo, irmão, que Jesus é um excelente investidor. Jesus não vai investir numa coisa que não, ele não vê retorno. Né? Se ele investiu em mim, investiu em você que nos assiste, ele lhe escolheu com essa missão, lhe elegeu, lhe comissionou. E agora é necessário que você vá, é necessário que você dê fruto. Mas qual é o fruto? Seu fruto tem que permanecer. Está tudo isso lá em João 15,16. E eu sempre digo que, como Jesus é um grande investidor, eu digo assim, o jumentinho ele pediu emprestado, ele não comprou, né? É verdade. Ele disse, vá ali, ele ia para Jerusalém,
De repente parou ali no Monte das Oliveiras e disse para o discípulo, vá ali, deu a localização, mandou o GPS, o Waze, disse, ali tem um jumentinho. Quero ver o jumento errar. Eu quero ver o jumento errar. E ele disse, vá ali e traga emprestado. Jesus podia ter pego, Jesus podia estar num cavalo, né? Mas ele pediu um jumentinho emprestado porque ele sabia que o jumentinho era só uma volta. Ele deu aquela volta e disse, se alguém perguntar, diga que eu vou devolver. É emprestado. E Jesus, quando morreu, o túmulo dele também foi emprestado. Mas por que Jesus não investiu no túmulo? Ele ia ficar só 3 dias ali. É verdade. Né? A manjedoura de Jesus foi emprestada. Jesus não nasceu em berço de ouro, nasceu na manjedoura. Aí eu sempre digo, então, mas com você não. Com você ele não vai dar só uma voltinha como o jumento. Com você ele não vai ficar com 3 dias, com você é eternidade. Por isso que ele escolheu. Meu Deus. É verdade. Jesus disse isso uma vez, isso eu estava tomando café em casa. E veio essa frase, Jesus disse, não, com você é eternidade. Eu não vou dar só uma voltinha. Quem dá a voltinha é o cão. É isso, irmão? O cão pega você e dá uma voltinha. E deixa, abandona. E deixa e abandona. Mas Jesus disse, você é meu, eu comprei. Ele comprou com o preço foi de sangue. Né? Um preço que ninguém daria por você, por mim, mas Jesus deu. Então você que está nos assistindo, saiba que você é um eleito, um escolhido de Deus, um separado e ungido. Muitas vezes a vida diz que não, mas Jesus diz que sim. Glória a Deus. E tem um louvor que fala isso, de escolhido, que eu vou louvar aqui com um trechinho. Não precisa, Fica à vontade. Então você não é emprestado, viu, irmão? Você é escolhido de Deus, é separado. Escute, o Deus maravilhoso te escolheu, de bênção sem medidas te encheu e te chamou de filho da herança. Você é filho da herança. A bênção de Abraão também é tua. A mesma promessa continua. É Deus quem honra a fé e a esperança. Glória a Deus. Mas todos os que foram escolhidos, foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas. Aleluia. Mas tem livramento. Passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus que nunca falha. Aleluia. Escute, o dia da humilhação irá findar. Prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chore. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui, apenas ore. Fé ilimitada. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza, Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel. Deus é fiel. Glória a Deus. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Tem graça, Tem viu? A mulher graça. tem graça. Doutora Graça, quem conhece a senhora de perto, né, sabe que a senhora tem uma história de serviço. Né? Amém. Isso É antes mesmo de a senhora aceitar Jesus. A senhora, verdade. né, conversando, antes a gente ouviu da senhora que a senhora, na época, ainda era católica, era católica apostólica, Praticante, romana, praticante, aquela, como a gente diz, roxa. Viada, Beata, a palavra é essa, é, eu iria beata. para a Mas igreja direto. desde essa época a senhora já tinha prazer em servir. Então a gente pode dizer que a história da senhora é uma história de serviço. Conta um pouquinho pra gente como foi esse início, desde lá, quando a senhora ainda era católica, beata, já servia e hoje não parou, continua sendo uma história de serviço, né? Ao reino de Deus, às pessoas. Amém. Eu sempre digo, quem não vive para servir, não serve para viver. Meu Deus. Né? E desde pequena eu vim de uma família tradicionalmente católica. Meu avô pegava Frei de Amião, aquele santo que vinha da Itália, né? Botava dentro da fazenda e era festa, e levava para as missões. E eu cresci assim. Mas uma coisa interessante, eu chegava nas igrejas católicas, eu nunca me ajoelhei diante de uma imagem, olha, e eu achava estranho, eu dizia, Jesus, por que as pessoas estão ajoelhando diante daquela imagem? Mas eu não sentia esse desejo, olha aí.
Meu Deus. Que coisa linda. E meu negócio era com Jesus. Eu sempre fui apaixonada por Jesus. Desde aquela época a senhora já servia, botava o povo dentro do carro, Dentro né? do carro. Do seu pai, da sua família, ia nas padarias comprar É. pão. E quando aceitou Jesus, só aumentou ainda mais o Aumentou, serviço, né? Conta um pouquinho do serviço que a senhora tem prestado para o Reino de Deus. Então, eu pegava as feiras, botava dentro do carro, a gente saía nas padarias pegando pão para fazer esse serviço social. Eu sempre gostei, né? Coisa de linda. fazer. E aí, quando formei, eu vim. Meu primeiro trabalho, ainda jovem, com 21 anos, onde foi que Jesus me botou? Foi o meu primeiro contato com crente. Foi aí, com uns 21, 22. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde de Cruz das Armas. Tinha inaugurado o centro de saúde e eu que inaugurei. Olha que maravilha. Nessa época, o governador era Wilson Braga, 1900, vocês não eram nem nascidos ainda. Eu já estava trabalhando. E o que acontecia aí nesse meu local de trabalho? A gente tinha uma cota de pessoas para atender. E minha secretária era da Assembleia de Deus, raiz mesmo. E ela dizia assim, doutora Graça, a irmã fulana nem pegou a ficha. A senhora atende? Eu, nova, né? Cheia de vigor. Eu disse, atendo. E aí, nisso, eu atendia 10, 15, 20 Mais do que a irmãos. quantidade estabelecida. Não, né, por dia. era. Eu ganhava só aquilo, que era para atender aquilo. Mas eu dava um jeitinho, eu disse, pode trazer. E as irmãs iam, e toda vez que uma saía, deixavam um bilhetinho. Eu lembro que tem uma cantora conhecida, Ana Cristina. Ana Cristina, Ela né? deixou uma carta para mim bonita nessa época. Ela era bem jovem. E uma falou assim, eu me lembro uma de São Paulo, sou missionária. Eu ainda tenho esses papéis, sabia? É porque eu perdi nas minhas idas e vindas. E ela dizia assim, doutora Graça, Jesus tem um propósito com a senhora e a senhora vai ser uma proclamadora das boas novas. Eu me lembro dessa palavra. Aí eu disse, minha secretária, disse, dá luz, o que é proclamadora de boa nova? A doutora Graça, ela está dizendo que a senhora vai pregar o evangelho. Eu disse, mas eu não sei de nada, né? Você sabe que antigamente a gente... outras denominações, pega a Bíblia e abre, fazendo um pedido. Eu digo, é igual uma revista da Natura. Você abre, faz um pedido e fecha. Não é assim? A gente tem denominações que não tem esse costume de ler. Eu não tinha. E eu dizia, como é que eu vou pregar a palavra de Deus se eu não tenho? E aí eu fiquei nesse trabalho, atendendo essas irmãs. Olha como Deus abençoa, né? Ficou tudo registrado no céu. As irmãs chegavam de madrugada, coitada, para pegar a ficha, para ser atendida, mas não atendia. Eu disse, não, diga ela que entre direto. E aí ficava a fila na minha sala. E eu atendia com o maior prazer e maior alegria. O que é bom você servir a Jesus, né? E era tudo da igreja da minha secretária. E ainda hoje serve, né, doutora Graça? Ainda hoje a senhora continua servindo. Eu trouxe esse assunto porque às vezes tem gente que, quando aceita Jesus, às vezes Deus vai dando graça, levando para outros lugares, vai indo para lá, para cá, e chega uma hora que você não quer mais servir, quer ser servido. É desse jeito. E a senhora, né Anel, a gente vê como a senhora serve a Deus, independente de onde Deus tem lhe levado, independente ama pessoas. do peso Ama a vida. ministerial que Deus tem lhe dado, a senhora Alegria. continua servindo, né? Você falou disso, eu lembrei que agora recente na Suíça, as missionárias chegavam e quem ia pegar no aeroporto era eu, ia com todo prazer, né? Chegava e servia. Eu lembro que a Azi Soares, ela deve nos assistir aí, viu, Azi? Ela chegou no aeroporto, ela contou que foi muito maltratada antes de chegar, mas quando abriu a porta que estava na Suíça, que me viu, eu já atendi assim, ó, com o coraçãozinho. Eu disse, eu sou sua motorista, eu vim lhe pegar, e eu faço questão de fazer isso. De levar comida, eu disse, olha, você foi a primeira pessoa que eu fiz delivery aqui. Ela chegou e disse assim... Olha só, viu, Felipe? Doutora, bem-sucedida na vida profissional e ainda servindo. Servindo. Indo pegar no aeroporto, dirigindo, motorista. Levo o Ministério do Passeio que eu falei, né? Levo as irmãs para a Alemanha, isso aí eu faço com muito prazer. Eu sinto prazer em fazer isso. Coisa grande. Né? Doutora Graça, Deus, ele também tira, né? Ele não só dá. E a senhora tem essa experiência. Tenho. Deus me deu, Deus tirou, tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como foi perder? Perder foi... Aí eu tinha essa vida maravilhosa aqui, né? E, de repente, eu queria fazer especializações. E aqui em João Pessoa, na época, não tinha. Você tinha que ir para São Paulo... Você tinha que ir para Brasília. Eu disse, eu vou para Brasília. Uma professora disse, vamos para Brasília, Graça, lá tem. Aí eu cheguei e comecei a fazer especialização. Foi onde eu conheci Jesus, foi em Brasília. Jesus me deu, mas tirou. Mas depois ele dá de volta. Ele dá de volta. E aí eu cheguei em Brasília e Jesus facilitou demais minha vida. Já me deu consultório, já me deu apartamento, já me deu chácara. Jesus, quando quer facilitar, ele facilita. Meu Deus, mas quando ele quer tirar, ele tira. Ele tira. E facilitou. E eu... Um paciente meu chegava todo dia, irmão. Todo dia esse homem ia lá no meu consultório e dizia, doutora Graça, vamos na minha igreja. Aí eu disse, olha, eu vou para você deixar de me aborrecer.
E fui na igreja dele, na Igreja Batista Central. Irmão, quando eu cheguei na Igreja Batista Central, eu vi o céu, ali pronto. Eu disse, é aqui que eu quero. E ali eu comecei a ficar. E até então, suas experiências tinham sido só na Igreja Católica. Na Católica. Em relação à igreja. E chegou lá, viu algo diferente. Aí, algo diferente, aquilo, e eu fiquei maravilhada com aquilo. E aí eu comecei a frequentar os cultos, porque tinha uma irmã que cantava forró, e eu sempre gostei de forró. E eu disse, rapaz, e os crentes gostam de forró? Pois é aqui que eu quero ficar. Olha aí o que me chamou na igreja. Né? E eu saía da minha casa, que era na Asa Norte, e essa igreja era na Asa Sul. Mas eu ia nas quarta-feiras, ia aos domingos, mas eu não queria compromisso com Jesus. E eu via Jesus me prosperando financeiramente. E eu cheguei à conclusão que o fato de Jesus lhe prosperar financeiramente, ele não está aceitando aquilo que você está fazendo. Eu pensava que estava, irmão. Eu ia para a igreja, saía da igreja, eu ia para o forró. Como se fosse uma aprovação. Aí Jesus me dava, eu dizia, Jesus, eu quero isso. Jesus me dando, eu disse assim, não, eu vou continuar aqui na igreja, no forró. Acabava o culto. Eu ia direto pro forró. Não demorava muito, não. Era o seu espinho na carne. E Jesus, olha, tome me prosperando. Eu disse, mas Jesus é bom. O negócio tá bom. Tá. Eu disse, mas eu não Fácil fumo, demais, né? eu não fumo, eu não bebo, só porque eu tô no forró, Jesus não vai... Irmão dizia assim, eu quero uma pajeiro, Jesus me dava. Olha pra aí. Eu digo que naquela época quem tinha pajeiro era jogador de futebol e pagodeiro. Hoje todo mundo já tem, mas naquela época um pajeiro, chegava no posto, comia pajeiro, chamava atenção, dizia, Jesus, eu quero uma pajeiro fazer missão. Eu ia fazer rali, fui para Jericoacoara fazer trilha, e nada de missão, né? Enganando Jonas Jesus. fugindo. Quando foi um dia, Jesus começou a tirar, e eu disse, tem alguma coisa errada. E eu ia para as igrejas, a irmã dizia, eu quero você pregando, eu quero você lendo a Bíblia. Aí eu comecei. Aí Jesus foi tirou o apartamento. E eu disse, quer saber, eu vou voltar para João Pessoa, que aqui não tá dando certo, não. Mas ainda assim, ainda gostava de um forró. Gostava do forró. Essa história é bom. Só vai ter que dizer como foi que a senhora Jesus lhe libertou desse forró. E aí, como foi? Ô, irmão. E aí eu tinha os pacientes que tinham as bandas. E dizia, doutora, hoje a gente está em tal restaurante, em barzinho, vá lá dar uma palhinha. Meus pacientes sabiam que eu tocava. Eu chegava lá, saía do consultório. Hoje o violão já estava, a sanfona já estava no consultório, eu já trazia. Sexta-feira eu trazia para esse restaurante. Irmão, uma coisa é certa. Quando a banda cantava normal, quando ele me chamava, aí, doutora Graça, suba aí, uma palhinha aqui e tal. Quando eu pegava esse violão, essa sanfona, o negócio mudava, irmão. O povo se animava, eu dizia, meu Deus, eu achava bacana, né? Eu dizia, Jesus. Uma vez eu ouvi um pastor falando, se você busca fama, quem dá fama é o diabo. Que disse a Jesus, olha, eu dou fama se você quiser tudo isso, né? Quem dá fama é o diabo, Jesus não dá fama para ninguém. Está lá na Bíblia. E eu queria, eu achava aquilo bacana, e o povo se levantava, aplaudia, mas eu resistia. Quando eu chegava em casa, meu Deus, para que eu fui? Mas eu não conseguia. Lhe incomodava. Demais, irmão. Olha o pecado que me incomodava. Eu atendia os pastores, dizia, pastor, por favor, eu sou crente, mas ore para Jesus me libertar da música secular, da música mundana. Eu não conseguia, irmão, cantando as músicas desses ritmos. Por isso que eu fiz as 5 bandas. Cantando as músicas de... Aí eu fiz as bandas, cantava no ritmo de Goiás. Eu gostava desse ritmo sertanejo. E eu não conseguia, mas quando foi um dia... Sim, aí o pastor Vilarino era meu paciente. Olha que honra, né? Ele era meu paciente da Igreja Batista Central. E ele saiu numa sexta-feira e disse, doutora, hoje tem vigília. Mas eu, irmão, agora uma coisa, eu nunca louvei na igreja e nem preguei dessa forma que eu estava. Eu ia assistir o culto, mas nunca subi em um púlpito tocando música secular. Em igreja nenhuma. Eu ficava lá, entendeu? Na igreja, mas ele dizia, tem vigília. Jesus não permitiu usar meus dons e talento que ele me deu na igreja até eu me libertar da música secular. Né? Porque de uma boca não pode jorrar 2 fontes de água. E aí ele disse, vá hoje sexta-feira. Hoje foi ele saindo do consultório, eu pegando minha sanfona e fui para o restaurante. Essa é a melhor parte. Toquei a madrugada toda. Irmão, quando o dia amanheceu, mas eu chorei aquele dia todo. Mas foi um choro que eu disse, Jesus, nunca mais o pastor me chamou para assistir a vigília. Aquilo me deu uma coisa no meu coração. Aí logo depois eu tive o sonho. O irmão chegava, dizia, e aí, doutora Graça, toque aquela música. Eu olhava para ele e dizia assim, irmão, eu agora só toco para Jesus. Oh, glória. E aquele eu acordei, eu disse, Jesus, eu vou tocar só para o Senhor agora. Aleluia. E aquele sonho, pronto, irmão, acabou. Glória. E nunca mais eu toquei música secular. Mexe muito com a senhora, né? Demais, porque era uma coisa que eu não conseguia me libertar. E eu acredito que tem muita gente assim, irmão, dentro da igreja, escutando música secular. Não é? É uma coisa que na minha cabeça não entra.
Aquilo era a minha maior guerra. E no dia que eu tive esse sonho, foi Jesus. Porque eu sonhei, eu chorei, irmão. Quando eu não fui naquela vigília e fui pro forró, era junho. Eu não lembro o ano, 2000 e alguma coisa. Mas era o mês de junho, era o mês de forró lá em Brasília, que eles também fazem. E ali eu estava tocando forró a noite inteira. Aí eu lembrei dessa vigília. Já tinha amanhecido o dia. Meu Deus. E agora você tem 5 bandas para Jesus, né? Eu tenho 5 bandas. Essa história é boa das 5 bandas. Eu chamei minha amiga. Eu disse, olha, vamos ganhar a intenção dessa banda é um projeto que eu disse, vamos ganhar todas as pessoas que gostam de todos os ritmos. Vamos fazer 5 bandas? Ela disse, vamos. Aí a primeira que a gente fez foi a banda de forró. Que tem o pé de serra, né? É. A gente tem um pé de santo, porque a Bíblia diz em Isaías que os nossos pés são pés bonitos e formosos, os pés do mensageiro. Aí tem, ó. Aí eu lembro que o Espírito é meu intercessor, e ele sabe interpretar a minha dor, e que além de tudo isso é meu amigo. E sendo assim, o meu gemido abafado ganha voz, e ao pouquinho vou dizendo que me dói. E é aí que eu ouço a voz do meu amigo. Olha o que seu amigo diz pra você nessa hora. Por que tu choras e então sofres tanto assim? Se socorro eu sou pra ti, posso tudo resolver. Do teu presente e o futuro eu já sei, e os caminhos que pensei são maiores que os teus. Aí vai. Essa foi a banda de forró Pé de Santo. Aí eu fiz uma banda de Goiás. Eu morei mais de 30 anos em Brasília. Meu Deus. Ali foi minha conversão, ali onde foi Deus deu, tirou. De 88, quando de 88 para a pandemia, eu morava lá, mas vinha direto para João Pessoa, direto. João Pessoa, Brasília, vinha muitas vezes de carro, de avião. Aí a banda foi Segura Irmão, de Goiás. É assim que os irmãos de Goiás louvam a Jesus. Escute. Se Deus fizer um milagre, eu continuo louvando. Mas se Ele não fizer, eu prossigo adorando. Pois Ele é o dono de tudo, dono da vida que eu levo. Ele continua Deus e eu simplesmente servo. Meu Deus é Deus, teu prazer é adorar. Ele continua Deus, ninguém toma o seu lugar. Segura, irmão! Glória! Aí eu fiz uma banda de Recife. Eles gostam de... Recife é a capital do frevo, não é isso? Frevo. Aí tem assim, pergunta, gente. Se você nasceu de novo, trate logo de crescer. Saiba que o ABCD de Deus é obedecer. Toda semente plantada morre pra ter nova vida. E tudo que não duvida, com certeza vai pra glória. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora, quer ir mais eu vamos. E um dia, irmão, eu tava numa segunda-feira com Sônia Borges de carnaval. E aí eu disse pros irmãos, irmão, há tempos atrás, eu ia muito em Salvador, nos trio elétricos. Eu tava correndo atrás do trio. Hoje eu estou aqui correndo atrás do trio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eita, É um trio que eu corro atrás. Aleluia. Olha aí. Coisa linda. Coisa forte. A gente queria ouvir um milagre que Deus tem feito nessa sua caminhada. Não é? Tá. São tantos países, É. não é? Deus tem lhe levado em tantos lugares. É verdade. Deus tem lhe levado até em países de terras arábicas, né? Dubai. Dubai, é forte. Senhora Dubai. A gente quer saber como foi em Dubai. Então, Jesus fez uma promessa em minha mãe, que está em Isaías 61:9, que diz assim, todos os seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e todos quanto o viram saberão que eles são a semente bendita do Senhor. Está lá em Isaías. É uma promessa da descendência. E minha mãe tem essa promessa de God, seu filho vai ser conhecido entre as nações. E quando eu era jovem lá em Brasília, eu recebia as profecias, eu vou levar você. Mas antes de Deus me levar na minha vida já, né, crente, eu ia muito antes, né? Ia para os lugares, passeava. Hoje a gente estava falando, o irmão é profeta, ele disse a mim hoje, você não passeava, você não passeia, irmão, você faz missão. Certa vez eu estava com a missionária
conversando dentro do consultório e dizendo, eu fui para a Suíça, eu fui para a Bélgica, eu estava em Londres. Ela começou a dizer, você foi em tal lugar, doutora Graça? Eu disse, não. Missionária Sádia. Sim. Ela estava perguntando, e você foi em tal lugar? Eu disse, não, eu fui em tal lugar. Aí uma colega minha, escutando a conversa, disse, gente, Graça, é pecado? Eu digo, não, é pecado não. Você pode ir, para mesmo que eu não tenho vontade. Eu já fiz isso antes. Eu tenho vontade de ir na casa das pessoas. A gente vai em casa de... É uma coisa, né, nessa missão. Mas um grande milagre, eu cheguei em Brasília certa vez, numa igreja, e cheguei cedo, a igreja estava movimentada, muita gente do lado de fora, e eu cheguei com minha sanfoninha. Porque um irmão tinha dito assim para mim, escuta, doutora Graça, um paciente meu, crente ele demais, a senhora vá num lugar de idoso, como é que chama? Asilo. No asilo, numa casa de idoso, e vá lá e faça oração, visite, que quando a senhora for cantar, Jesus vai fazer um milagre. Olha que profecia. Meu Deus. Hoje não demorou muito, no outro dia eu estava lá na casa do idoso, e eu passei lá nessa casa, e a enfermeira disse assim, quem é a senhora? Eu disse, por quê? Ela disse, não, porque essa senhora está aqui tantos anos, não se movimenta. Ela se movimentou quando a senhora passou. Uma outra disse assim para mim, eu conheço você. Eu entrei no quarto, tinha uma lá, eu disse, a senhora veio de onde? Ela disse, do inferno. Meu Deus. E depois eu vi que era uma casa espírita, eu nem sabia, entrei, né? Mas eu fui ali numa alegria, e aí fiz a festa com eles. E, irmão, não demorou uma semana, eu fui nesse lugar que eu estava contando. E aí eu cheguei, a primeira pessoa que eu pedi, a paz do Senhor, irmã, como é seu nome? A irmã não falava, era muda. Eu disse, Jesus, aí o irmão disse assim para mim, irmã, ela é muda. Aí eu desconversei, abracei outra irmã, e você, como é seu nome, né? Aquele jeito assim, enfim, o culto começou. E eu tive a oportunidade, logo no início, eu louvei esse hino da Mara Lima, que diz assim, o Deus que eu sirvo é poderoso, Ele é demais. Tudo que eu peço pra Ele, esse Deus me faz. Quando preciso de ajuda, chamo e Ele vem. Ele está comigo no meu caminhar, abrindo portas e ouvindo meu cantar. Ele é Deus poderoso, Leão de Judá. Irmão, quando eu cantava esse louvor da sanfona, quem estava dando glória a Deus? A muda. Meu Deus. Jesus curou. Tem esse testemunho numa revista americana, The Call, uma revista que fizeram lá em Brasília. E o pessoal ainda riu da senhora, né? Quando a senhora falou com ela, não foi? E olha o constrangimento, irmão. A primeira pessoa. Meu Deus. Então Jesus me direcionou Deu naquele, graça. né, multidão Coisa para grande. ver o milagre. E ela dizia assim, glória a Jesus! E ali eu não sabia que eu corria, se eu chorava, se eu soltava a sanfona no chão. Ali foi um milagre. dos grandes, grande. E outra vez eu estava na cadeira, a paciente sentou para fazer a cirurgia. O óleo. Quando eu disse, abre a boca, irmão, o demônio se manifestou. Isso foi em Brasília. Na minha cadeira, a mulher contou assim, eu fiz a oração e tudo foi resolvido. Meu Deus. Aí depois, nas minhas especializações, eu sempre faço, eu fui formada há 40 anos, se eu não faço especialização todo ano, né, irmão? Eu estou lá atrás. Faço direto imersão, especialização, atualização. E aí, numa dessas especializações, o professor estava dando uma aula de intercorrência. Aí disse, olha, diante de um quadro desse, ele disse o quadro, qual é o procedimento? Vou começar por você, doutor. Olha por onde ele começou. Vou começar por você, doutora. Eu acho que ele está me escutando aí. Olha, professor, escuta aí. Eu vou começar por você, doutora. O que você faria diante de um procedimento, de um quadro clínico desse? Eu disse, professor, o senhor quer saber? Eu oro. Ei. Primeira coisa do meu procedimento, a minha intercorrência eu oro. Aí ele olhou para mim e disse, e se a reza não der certo? Eu digo, mas a oração funciona. E sempre dá certo. Aí eu contei essa história recente, eu digo, na minha cadeira eu não fiz nada, eu orei, o demônio saiu. Aí ele disse, tá bom, doutora. E aí, você fez a cirurgia? Eu disse, Jesus tirou o demônio primeiro e eu fiz a cirurgia. Aí todo mundo, essa sala de aula. Isso tem aluno ateu, professor ateu. E a do óleo é interessante. Ela chegou lá mancando. A do óleo e chegou olha esse. de Brasília. Chegou uma paciente mancando, ela usava aquele negócio assim no terceiro olho, não tem uma religião que usa? Um Acho que é cristal hindu, aqui. acho que é os hindu, né? Lá em Brasília tem muito. E ela chegou mancando e disse, doutora, Hare Krishna, eu acho. quase eu não venho para consulta porque eu não estou conseguindo andar. Aí eu olhei assim, disse, eu posso colocar um olhinho aí na sua perna e orar? Agora, como é que tu vai para uma consulta no dentista? Não é loucura? É loucura. Aí ela disse, pode. Eu peguei meu olhinho, fiz a oração, a mulher saiu andando. Como demorou 10 minutos, ela ligou. Doutora, minha mãe está aqui perguntando o nome do óleo e a farmácia que a senhora comprou.
Eu disse, diga a sua mãe que é a farmácia do céu. Ei, E Jesus curou a mulher, meu Deus. que nem conhecia ele. Olha o amor de Jesus. Que coisa grande, ô Felipe. Irmã Graça, é muito bom lhe ouvir, né? A gente verdade. se alegra, é uma presença de Deus, assim, uma mulher que carrega Deus na vida. É verdade. Irmã Graça. E a senhora tinha falado ali, missionária, sobre um louvor. A senhora disse que foi o louvor que a senhora mais cantou na vida. É, Não é isso? é. E eu queria que, além de que a senhora cantasse esse louvor, eu queria que a senhora expressasse assim o porquê esse louvor a senhora mais cantou na vida. O que é que lhe lembra, o que é que lhe faz cantar esse louvor? Tem vários louvores, né? Mas tem aquele que a gente mais gosta, né? Isso. Aquele que Deus fala mais ao nosso coração. E um dos louvores que eu mais gosto é esse. Fala assim, ó. Ainda não chegou ao fim. Pra que pensar que acabou? Quer deixar tudo e desistir? Já não consegues nem sorrir. Decepção é o que restou. O medo já te fez refém. E a depressão te afastou. Já não confias em ninguém. Não consegues ir além. Escute, existe um Deus que não te abandonou e me enviou aqui só pra te dizer: enxugue o teu pranto, estou cuidando de você. Aleluia. E nesse sofrimento eu vou pôr um fim. Eu não te abandonei, és precioso para mim. Pode adorar enquanto estou trabalhando. Aleluia. Pode adorar, o deserto está passando. Pode adorar, acalma o seu coração. Pode adorar. Deus diz assim, ó: eu mudo a situação. Aleluia. Pode adorar enquanto estou te curando. Receba, minha irmã, sua cura, receba. Pode adorar que o milagre está chegando. Pode adorar, da tua casa cuido eu. Pode adorar, não desista, eu sou teu Deus. Porque, irmão, eu digo que a adoração é a chave que abre todas as portas. Onde é que está isso na Bíblia? Paulo e Silas estavam presos, não é isso? Numa situação difícil. Mas ao invés de ele reclamar, murmurar, como muitas vezes a gente faz, eles estavam louvando e adorando. E a Bíblia diz que todas as portas foram abertas. Então, na adoração, Deus abre porta. Doutora, em meio a essa grande caminhada sua, tem momentos de escolha. Ou ir para uma festa, Aí tem. Aí. ou ir visitar um enfermo, né? É a Que está escolha. querendo morrer. A gente queria verdade. saber qual foi a escolha, A como escolha. foi esse momento e no que resultou. É uma escolha quando é direcionada por Deus, ela é diferente, né? É verdade. Você veja que a mulher do vaso de alabastro, ela não foi convidada, mas ela adorou. Foi lá adorar Jesus, que para você adorar, você não precisa ser convidado, né? É Assim? verdade. E aí Jesus disse, a única mulher da Bíblia que Jesus disse, onde o evangelho for pregado, você será lembrada. Porque ela adorou Jesus, a escolha dela, né? Ela escolheu adorar. E tem muitos na Bíblia que escolhe. Certa vez, era 13 de novembro de 2019. Eu lembro perfeitamente a data. Foi no meu aniversário, antes da pandemia. Eu cheguei na Suíça e a pastora disse, Graça, tem um culto, a gente vai fazer uma festinha para você, mas tem uma visita de uma mulher que já tentou suicídio várias vezes. Qual que você quer? Aí eu me lembrei de Jesus, que a Bíblia diz que certa vez Jesus ia subindo para Jerusalém porque tinha uma festa, mas Jesus não foi à festa, foi para o tanque. Está lá escrito. Jesus, em vez de ir para a festa, ele foi para o tanque porque tinha um aleijado de 38 anos que esperava a cura. E Jesus disse, se levante, pegue sua cama e ande. Eu disse, eu vou fazer a escolha de Jesus.
eu vou visitar essa mulher. Olha o que restou, o que resultou disso, né? O resultado de uma escolha direcionada por Deus. E ali a gente chegou na casa da mulher, eu peguei o violão, comecei a louvar. No outro dia, essa mulher chega para a pastora e liga, diz, aquela missionária que teve aqui, pergunta se ela quer ir para Dubai. Ei. Aí eu disse, Jesus, eu nunca pedi ir para Dubai, né? E ela disse, Graça, você quer ir para Dubai? Eu disse, pastor, eu preciso de quanto para ir? Já me organizando. Ela disse, não, você precisa só tirar a foto do seu passaporte. Olha a escolha. E aí eu fui com aquela mulher para Dubai, né? A gente ficou naquele hotel, como eu falei, o melhor hotel de Dubai. Mas nisso fui 2 vezes. E aí, nessa viagem de Dubai, eu cheguei para Jesus e disse, Jesus, o que adianta eu estar aqui? Eu vi Ferrari de ouro, tomei cappuccino com uns pinguinhos de ouro, andei em elevador de ouro. E eu cheguei para Jesus no dia 1º de janeiro de 2020. A pandemia começou em março de 2020. Eu lembro que os chineses lá em Dubai era tudo de máscara. Eu digo, esses chineses são malucos usando máscara para quê? Olha aí, tá vendo? Em novembro de 2019, os chineses de Dubai usando máscara. E aí eu ia no restaurante para ver as mulheres que usam a burca. Eu disse, quero ver se ela vai tirar. Mas não, elas afastavam, comia pizza, afastavam, tomavam sorvete. Olha que Uma loucura. opressão, né? É uma opressão. Um lugar rico daquele, né, irmão? Cheio de ouro. Mas eu disse assim, Jesus é o dono do ouro. E aí eu disse, Jesus, eu estou aqui nesse lugar. Eu queria uma alma, me dê esse presente, irmão. 1º de janeiro de 2020, era mais ou menos meio-dia. Eu desci do hotel, aí vi uma brasileira. Foi a única brasileira que eu vi naquele hotel. Com telefone, chorava muito, ela estava muito aflita. E eu fui até onde ela estava. E eu disse, foi o que aconteceu? A mulher disse exatamente assim para mim. Eu estava no Réveillon, há 12 horas atrás, né? No Réveillon mais caro do mundo, no Atlântico, eu acho. É Atlântico, ela disse que é o Réveillon mais caro do mundo. E eu quis me jogar lá de cima. A pensar, se você no lugar mais caro do mundo e o seu desejo é morrer. Aí eu disse, mas por quê? Porque minha vida não tem mais sentido. Eu disse, mas Jesus tem um plano para você. Abracei a mulher. O difícil foi a mulher me largar, viu, irmão? Deu trabalho. Chorava, chorava. E Jesus me deu aquele presente que eu pedi. 1º de janeiro de 2020. Essa mulher disse assim para mim, a senhora sabe que eu não estava aqui nesse hotel. Eu esqueci meu celular e vim pegar na recepção do hotel. Irmão, as coisas de Deus. Não é, irmão, uma coisa. Eu queria encontrar essa mulher de novo. Quem sabe ela me veio aí. Vai assistir, vai e chegar, liga pra vai mim. chegar Ela é de São até Paulo. Vai. Olha aí, irmão. Vai chegar. Aquele encontro de Dubai, 1º de janeiro de 2020. Ali. E ela disse que era de São Paulo. E ali Jesus chegou na vida dela. E aí, com certeza, você é a pessoa de Jesus, se eu vim para Dubai só por isso, obrigado. E aí, irmão, aquele Jesus concedeu o desejo do meu coração, que eu falei que quem tem os olhos no céu, aquilo ali não significa nada. Não é, irmão? Eu acredito que Jesus me levou para Dubai por conta daquela mulher. E eu fui de novo. E eu falei que no dia 8 de janeiro de 2020, o Irã derrubou um avião da Ucrânia com 176 passageiros. Eu passei naquela rota no outro dia, podia ter sido meu. A pensasse? Então Jesus me levou. Eu nunca pedi para ir para Dubai, mas Jesus levou. Eu digo para minha amiga, eu digo desse jeito, ó. Tem lugares que só vão os milionários e os missionários. Os milionários porque tem dinheiro para ir, os missionários porque Deus envia. Dubai é um lugar desse. O Burj Al Arab é um lugar desse. O hotel mais caro do mundo. O hotel mais caro do mundo. É. Lá, Muita coisa. tem que ser milionário ou missionário. Ou missionário, Vai ter muita gente assistindo que quer ser Vai. missionário agora. Quer ser missionário. E tudo por conta de uma escolha certa, irmão. Eu poderia ter feito a opção da festa para botar no meu Instagram, né? Aniversário na Suíça. Tudo que a gente quer botar, eu disse não. Tem muitos jovens assistindo o podcast. É. Então, direciona essa palavra, né? Essa fase da vida, irmão Felipe, é uma fase que a gente tem muitas escolhas, né? A juventude. E vale a pena a gente orar, perguntar qual escolha nós devemos fazer. Tem a que Deus, perguntar. né? Eu perguntei a Aonde? Jesus, foi. É verdade. Coisa Qual a grande. escolha? Missionária, tem uma fala que minha mãe sempre diz nas suas orações. Ela diz assim, me cubra com o manto da invisibilidade. Deus esconde crente, não é verdade? Eu me lembrei de uma história que a senhora estava, eu acredito que foi lá em Paris Paris. agora, foi agora, tem um mês, O Deus que esconde crente. Quando você tem um propósito, eu estava na Suíça agora, recente, e eu tinha deixado um acordeão meu que eu mais amo em Paris. Eu não tinha trazido da outra viagem, porque eu disse, não, eu vou voltar e levo. Aí eu saí da Suíça, irmão, peguei um ônibus, 9 horas de viagem, Flixbus, um ônibus maravilhoso, peguei na primeira lugar, fui orando às 9 horas, dando glória a Jesus. Cheguei em Paris, irmão, e peguei o meu acordeão na casa da minha amiga, e elas, Graça, não vai dormir não? Isso era 9 horas da noite. Eu disse, não, vou dormir não, eu vou voltar para a Suíça.
porque eu vim só pegar esse acordeon. Eu podia ter tirado uma onda, ter ido na torre, né? Mas quando você tem um propósito e um negócio com Jesus, é aquilo. Jesus vai lá. Eu até sonhei que eu ia buscar essa sanfona em Paris. E eu peguei minha sanfoninha, botei na mochila, peguei o metrô e fui para a rodoviária. Cheguei na rodoviária, 11 horas da noite, e o meu ônibus de Paris para a Suíça só ia sair 6 horas da manhã. Eu disse, Jesus, eu tenho 7 horas aqui contigo, sou eu e você. E os ratos passeavam, né, por lá, os drogados, os bêbados, e eu disse assim, comecei a orar, e fiquei dando volta. E não tinha ônibus naquela hora. Estava ali, quem estava como eu, para viajar às 6 horas da manhã, entendeu? Não tinha quase ninguém na rodoviária. Eu disse, Jesus, me faz invisível. Aí ele viu irmãos drogados, pedindo cigarro para outras pessoas. E eu ficava assim, dizendo, Jesus, me faz invisível. Meu Deus. Aos olhos desse povo. Oxente, eles passavam nem nada, perdiam para o cara de trás. Olha. E eu fiquei, aquelas 7 horas, fiquei orando. E no meio disso ainda liga meu irmão, dizendo assim, olhe para você ver, né? Graça, vem-te embora, porque as fronteiras vão fechar. Eu disse, mas Jesus, eu já estou aqui orando. Né? Eu recebi essa mensagem do meu irmão, para me causar mais medo ainda. E aí peguei meu ônibus, 6 horas, com minha sanfona. Quando eu cheguei na minha casa da Suíça, a pastora disse, o quê? Você já voltou? Eu disse, eu não falei que eu ia só pegar a sanfona? Então você tem que ter um propósito. Se Jesus manda você ali fazer aquilo, não desvie não. Porque o preço é alto. Eu podia ter desviado, irmão. Para quê? Eu tinha ido pegar isso. E Jesus me fez invisível. Até outras vezes também, irmão. Um dia eu estava... Jesus já me fez invisível várias vezes. Outras vezes, um dia eu estava no aeroporto em Brasília e eu fui no banheiro e tinha uma pessoa que eu não queria ver de jeito nenhum. E eu disse, Jesus, me faz invisível essa pessoa. A pessoa passou assim, ó, e não me viu. Eu tenho muitos casos desse que tua mãe, viu? O manto da invisibilidade. Jesus cobre. Cobre com o manto da invisibilidade. Irmão, porque aos olhos humanos, aquilo, a rodoviária de Paris é terrível, onde eu fiquei. De 11 da noite, irmão, às 6 horas da manhã, drogado, bêbado, ali tinha tudo de jeito. Mas Jesus estava comigo, Coisa me grande. livrando. Meu Deus, é muita coisa É muita coisa. extraordinária Jesus que Deus faz tem isso. feito em sua Coisa linda. levado para a Europa. E quando chega lá, os irmãos não querem largar dentro Querem das não, casas. querem não. É? E teve até um pedido de uma criança, não foi? Foi. Aí essa criança, eu disse para uma criança, olha, ela disse, tia, desde o dia que você chegou aqui em casa, minha mãe não quer mais se matar e minha mãe não me bate mais, ela está ótima desde o dia que te entrou. Eu disse, olha, peça para Jesus, para sua mãe ficar bem, que tudo que você pede para Jesus, criança de 9 anos, Jesus faz. Aí ela disse, tia, eu vou pedir para Jesus para tia morar aqui. Aí eu disse, aí não. Aí Jesus, mas tia, você falou que tudo, eu disse tudo, mas tem coisa que Jesus não faz. Né? E a criança, você vai dizer uma coisa para uma criança, tá vendo? Leva o pé da lei. Ela disse, more aqui com a gente, tia, porque você entrou aqui. E eu me lembrei da doutora Naira de Brasília, a pastora Naira, casada com a Adriano, que ela diz assim, irmã Graça, quando vier a Brasília, fique aqui na minha casa, na casa dos profetas, porque os anjos que acampam ao seu redor ficam aqui na minha casa. Olha aí. E é verdade, irmão. Né? O anjo acampa ao seu redor, onde você vai, você veio, o anjo que acampa ao seu redor está aqui. O anjo que acampa ao seu redor, o anjo que acampa. Coisa e ela linda. disse, fique aqui. Deus é fiel. Que coisa linda ainda. Sim, a mais recente é de Tânia Tereza aqui Sim. agora, um mês passado. Né? A minha amiga que ia traduzir, ela ia ser a tradutora do evento lá na Suíça, e eu disse assim para ela, quando você confia nas pessoas, né, você tem que confiar só em Jesus. Eu disse, consiga uma vaga. Ela disse, Graça, é necessário que 100 pessoas desistam para você pegar essa vaga. Porque lotou. A Tânia Tereza chegou na Suíça num sábado, não tinha mais nada. Ela foi fazer a conferência, Ser Livre, e lotou, irmão, lotou. E eu me confiei na irmã que ela ia traduzir. Eu disse assim, tu tem moral ou não tem? Eu vou mandar isso para ela. Tu vai traduzir a mulher, diga que eu sou sua irmã em Cristo, arruma uma vaga. Ela disse, Graça, não pode. Eu disse, tá bom, eu vou pedir a Jesus. Fui para casa, orei na madrugada. Isso foi sexta. Quando foi sábado, 8 horas da manhã, meu telefone na Suíça tocou. E ela disse, irmã Graça, eu falei aqui com o rapaz responsável, ele disse que realmente precisa desistir sem pessoa. Mas ele foi para ali, pegou o tablet dele e disse, diga à sua amiga que venha, que a vaga dela está aqui. Para Jesus colocar você no primeiro, ele não precisa que ninguém desista. Jesus chega a você, irmã, na última da fila e coloca você. Aí eu cheguei naquele evento, na Suíça, naquela conferência, e meu lugar era o primeiro. Mas não estava nem cotada. Tava não. Era a 100ª A centésima primeira. Tinha que desistir, irmão. Sempre Deus é grande. E Jesus colocou. Deus realiza sonho, né, missionária Graça? A senhora tem uma história de muitas realizações.
deseja, queria, Senhor, estar em tal lugar, tal congresso. Conta um pouquinho dos lugares que Deus lhe levou, os congressos. Né? Recentemente teve um agora recente. Esse de Abreu Lima é recentíssimo, acho que tem 2 semanas. Eu tinha um desejo, eu passava para ir de João Pessoa, quando eu ia para Brasília, às vezes eu pegava o voo em Recife, né? A gente sempre pega lá em Recife, quando vai para a Europa, eu dizia, Senhor, eu queria louvar nessa igreja, mas eu pedia só para louvar, assim, num ciclo de oração, né? O meu pedido. Tem que pedir forte para Jesus, irmão. Eu queria louvar. Isso, irmão, acho que tem uns 20 anos isso que eu passava. Aí, quando foi agora, Jesus concedeu. Então, não importa o tempo que você deseja. O importante é que quem lhe prometeu vai fazer. Não importa. Eu esperei 20 anos. O aleijado esperou 38. A mulher do fluxo de sangue esperou 12. A mulher encurvada esperou 18. Eu não sei o tempo que você espera. Eu sei que Deus vai fazer. Porque Ele é fiel. Não importa a circunstância, tire os olhos daquilo que está limitando, né, a promessa de Deus. A gente queria que a senhora concluísse com um louvor. Né? Queremos concluir com um louvor e agradecendo a sua participação. A senhora é uma bênção. Amém. Lhe dizer que a senhora é uma referência, não é? Não lhe conhecia assim de perto, não é, Felipe? Isso. Mas de longe a gente vê a presença de Deus na sua vida. Amém. Graça não é só no nome, né? A graça não é só Amém. A juventude dessa geração tem referências. Amém. E Deus tem lhe levantado como uma referência. A mulher de um dono e de um marido. É verdade, é verdade. Deus abençoe em nome de Amém. Jesus. E voltando a Abreu Lima, né, que eu contei a história que eu desejava. E a Rafaela foi me pegar no aeroporto, cheguei na Suíça agora, e ela disse, Graça, vai ter o congresso das irmãs de Abreu Lima. Eu disse, eu queria tanto, pronto, só disse isso. Na semana do congresso, ela disse, Graça, venha que você vai louvar no congresso. Aleluia. E o louvor é esse, porque muitas vezes você faz um projeto, a Bíblia diz em Provérbio 16, que você faz um plano, um projeto, mas Deus é quem direciona. A última resposta é dele. Você não entende como o projeto não aconteceu. Tanto você chorou, mas Deus não respondeu. Era Ele trabalhando no silêncio. Quase não suportava e até pensava em desistir. Mas Deus te segurou para você não cair. Te deu estrutura e um caminho para você seguir. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos teus amigos e nem forças você tinha para orar. Mas escute o que eu vim te falar, é Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. glória. É Deus te escondendo. Quando você chorou, foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e Ele prova a tua fé, mas no processo mostra que contigo Deus vai cuidar de você, vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus tá cuidando de você, Ele tá cuidando de você. E todos vão ver o que Jesus vai fazer. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.